Olha só essa história dos ratinhos. Quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, 18 para 20, o meu pai inventou de comprar uns, sei lá, uns 2.000 ratinhos, eu acho, desse aqui, ó, que vocês estão vendo aí na tela. Eu tava em casa, me lembro, acho que no meio da tarde, toca a campainha, era um caminhoneiro com esses caminhão baú de entrega para descarregar um monte de caixa desses bichinhos. E eu falei, cara, não, isso não é para mim e tal. E o cara mostrou a nota, não, tá aqui no teu nome, pra ti, tá o teu endereço, teu nome. Eu falei, tá louco, isso não é para mim, não comprei nada disso, então onde é que manda devolver? E aí fiquei uns 10 minutos batendo boca com o cara até que eu liguei pro meu pai. Ô pai, tem um cara aqui mandando entregar pelúcia aqui, tá no meu nome, tu sabe o que é isso? Aí que ele falou pra mim, sim, eu sei, eu que comprei e agora tu vai ter que vender isso. Eu falei, putz, tá de brincadeira. Resumindo, aí descarregamos o troço, a garagem ficou lotada de caixa até o teto. E aí, quando ele chegou em casa, a gente foi conversar e ele disse, não, agora tu vai ter que vender esses troços aí, te vira pra vender. Eu era um moleque, tinha 18 anos e eu falei, cara, como é que eu vou fazer pra vender esses troços agora? Então, minha primeira ideia foi o seguinte, cara, vou botar no porta-malas do carro, vou aí num parque, numa praça onde tiver cheio de criança e vou tentar vender lá pras crianças. Óbvio, foi o que eu fiz. Primeira estratégia. Quando chegou o final de semana, o que eu fiz? Enchi o carro, porta-mala, daqueles bichinhos, fui pra praça na cidade, na esquina da praça, abri o porta-mala, botei os bichinhos tudo bonitinho ali no porta-mala, organizadinho, e comecei a vender. Óbvio que eu não vendi nada. Eu vendi, eu acho que, sei lá, não me lembro, mas uns 5 foi muito. E eu fiquei uma manhã inteira e mais uma meia tarde lá tentando vender aqueles troços e não vendi nada. Eu pensando só, cara, vendi 5 e eu tenho uns 2.000 dessa porcaria na minha garagem pra vender. E aí eu fui embora, guardei tudo, fui embora e saí dali pensando como é que eu ia fazer pra vender aqueles 2.000, porque a minha estratégia não adiantou pra nada. Eu ia ficar o resto da vida vendendo em praça, daquele jeito não ia conseguir. E aí eu tava voltando pra casa e parei num semáforo e olhei pro lado, tinha um senhor no sinal vendendo aqueles móveis de junco, aqueles móveis mais pra, tipo, praia, litoral. E aí me deu um estalo, me deu uma ideia. Cara, se eu deixar com esse cara, uns bichos, uns ratinhos consignados desses, uns pelúcias desses consignado, e ele vender, sei lá, uns 10 por dia, se der certo e eu arrumar mais uns 10 cara desse aí pra vender, de repente vai andar rápido. Então eu estacionei o carro e fui ali falar com ele. Aí conversei com ele e tal, mostrei o bichinho e tal, falei que deixava consignado e o cara gostou da ideia, beleza, falou, ó, tá, deixa aí, eu deixei acho que uns, sei lá, uns 20 com ele e pra ele vender. Fui embora, voltei no outro dia, fim de tarde, passou o dia inteiro ele vendendo, fim de tarde eu cheguei lá e aí fulano, vendeu e tal, e cara, consegui vender uns 10, eu digo, opa, vai dar certo essa estratégia, eu só preciso arrumar mais cara que nem eles, cada um vender 10, 20 por dia, em seguida eu arrumando mais uns quantos desse aí, me livro daqueles 2.000 ratinhos daquele lá. E aí saí todo contente, aí falei, finalmente vou conseguir vender tudo e tal, vou conseguir fazer um dinheiro com esse negócio. No outro dia fui lá voltar pra ver se ele tinha vendido os outros 10 pra deixar mais com ele e nada do cara. O cara tinha sumido. Nada, não conseguia falar com ele, tentei voltar mais outras vezes naquele ponto, não achei o cara. Resumindo, tomei o tufo de 20 bichinhos de cara ali na largada. Então, de novo, cara, voltei para casa arrasado, além de perder dinheiro, a estratégia não tinha dado certo e ainda tinha tomado o tufo, perdido dinheiro com o negócio, e aí, puta, aí não sabia mais o que fazer, não tinha mais estratégia, ainda tava com aquele balde de água fria na cabeça, não conseguia nem pensar em como fazer outra coisa e fui falar de novo com meu pai. Ó, pai, aconteceu isso, a minha primeira estratégia eu tentei vender eu direto, sozinho, não funcionou, eu não consegui vender e não vendi nada. A segunda eu tentei montar um plano de venda com outros caras para vender para mim e eu também não funcionou, eu não consegui administrar, não consegui vender, tomei calote ainda. Eu não sei de que jeito eu posso conseguir vender. E aí meu pai falou o seguinte, falou, Rafael, tu tá pensando pequeno, cara. Tu tá querendo vender volume em conta-gota. Tu não vai conseguir nunca, não vai resolver. Tu tem que conseguir vender volume e não um por um. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não conheço ninguém. Como é que eu vou vender volume? E aí ele falou o seguinte, cara, liga para esse meu amigo aqui que ele conhece as distribuidoras, conversa com ele e vê o que ele te aconselha. Tá, fui eu lá todo faceiro e tal, pô, agora vou vender para distribuidor, vou fazer uma ligação, vou vender tudo uma vez só e resolvido o problema. Fui lá, falei com o amigo do meu pai e tal, e ele ligou para 2, 3 caras e conseguiu agendar umas reuniões para mim com os distribuidores. Então no dia seguinte eu fui para as reuniões todo animado, né? Ah, finalmente vou conseguir, com um cara ou dois ou três, vou me livrar desses
desses pelúcia aí, vou conseguir fazer dinheiro finalmente. Cheguei na reunião com um distribuidor e ele disse, cara, expliquei pra ele toda a situação e tal, que eu tava começando, que tinha acontecido as histórias, contei tudo pra ele. Ele disse, eu consigo resolver teu problema, eu consigo levar todo o teu volume, os 2.000, e eu consigo distribuir nas lojas. Só que pra isso eu consigo no máximo te pagar tanto. E aí eu fiquei numa encruzilhada. Ou eu vendia tudo de uma vez só e não ganhava nada, ou eu saía dali, vendia um por um, ia levar uma vida inteira pra vender, pra ganhar alguma coisa. Então aqui eu faço um pause na história só pra ver alguns insights. Então, insight número 1. Quando um caminhão de ratinho chegar na tua casa, não receba. Não é isso, tô brincando. Insight número 1. O que é melhor? Vender pouco sozinho ou vender muito através de outros? Ou seja, aprender a escalar o negócio é fundamental para crescer. É claro que para mim não deu certo nenhum dos dois porque eu tinha pouca experiência e a maneira que eu fiz sem contato, sem relacionamento. Eu peguei uma pessoa na rua, no semáforo para vender para mim sem nem saber quem era. Agora, saber escalar, saber criar sales point, estratégia correta de venda e dissolver isso é 1000 vezes melhor do que você sozinho ficar vendendo um por um. Então a parte de desenvolvimento de volume de vendas é importantíssima para tu conseguir alavancar teu negócio. Site número 2 que eu trago dessa história é o seguinte: saiba com quem você está trabalhando. Cara, de novo, eu peguei uma pessoa desconhecida e dei um voto de confiança. É claro que o volume que eu estava arriscando ali era bem pequeno, então eu assumi o risco de dar esse voto de confiança. Mas saber com quem a gente está trabalhando é fundamental. Então, cuidado na hora de escolher teus parceiros. Não é uma coisa que você vai casar do dia para a noite. Tem que ter todo um conhecimento, tem que pegar referências, tem que ver com quem você está trabalhando para ali na frente não acontecer que nem aconteceu comigo e tomar um tufo com proporções 1000 vezes maiores. Insight número 3. Quando eu fui falar com um amigo do meu pai, eu estava nada mais fazendo, sem saber, obviamente, do que network. Ele chegou ali com o telefone, ligou para várias pessoas e conseguiu agendar a reunião para mim. Então, olha a importância do network. Se eu fosse ficar sozinho, primeiro que eu não ia saber o que fazer, e segundo, eu ia ficar vendendo um por um o resto da vida. Então, é importante, é fundamental no mundo dos negócios a gente conseguir criar esse relacionamento, esse network, que justamente são pessoas que vão te abrir portas para mais negócios e mais oportunidades. E para finalizar, quer saber o que eu fiz com os ratinhos? Sim, eu acabei aceitando a proposta do cara da distribuidora e vendi tudo de uma vez só. Foi a maneira mais simples e mais rápida que eu vi de receber parte do dinheiro de volta e não ficar com aqueles ratinhos vendendo o resto da vida, quem sabe até hoje lá na minha garagem, aquelas 2.000 peças de bichinho de pelúcia. Isso aí é o que faz a gente crescer e se preparar para as próximas aventuras que a gente vai ter de negócios aí ao longo da vida. Se você gostou desse vídeo, pode mandar para aquele seu amigo que precisa vender pelúcia, precisa vender os ratinhos, já encaminha que tem umas dicas boas de venda, já curte aqui e compartilha.